Quantos têm o texto santo nesta noite? Vamos nos voltar para uma passagem muito conhecida de vocês, Epístola de Hebreus. Epístola de Hebreus. Colocaram só a menina correndo ali, né? Corramos com perseverança. Hebreus 12. Vamos ler. Eu leio a partir da Ara. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Papai, fala aos nossos corações hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. O cristianismo verdadeiro, o cristianismo bíblico, é comparado em vários trechos da Escritura a uma corrida. Isso mesmo, a uma longa jornada. É muito comum no pensamento de cristãos confundirem e erroneamente pensar que o cristianismo é apenas uma largada. Esta ilusão está ligada à errônea ideia de reduzir a salvação somente à conversão ou à justificação. Na realidade, o cristianismo, a salvação, é um processo com 3 elementos, com 3 componentes: a justificação, a santificação e a glorificação. 3 componentes compõem ou são parte do cristianismo verdadeiro, da salvação em Cristo Jesus. A justificação, mais popularmente conhecida como conversão, é o primeiro momento da vida de um convertido, para ser redundante. Ela é instantânea e acontece de uma vez por todas. Ela corresponde à largada, ao start. É aquele momento que o camarada dá o tiro e você sai correndo. Essa seria a conversão, ou, tecnicamente falando, a justificação. A santificação é o segundo componente da salvação, que envolve uma constante batalha contra o pecado pelo resto da vida. A santificação corresponde à corrida por si. A santificação é de fato a carreira. É 99,9999% que acontece no instante depois da justificação. E por último, a glorificação, ela nos aponta para alguma coisa que acontecerá na futura ressurreição de nossos corpos para a vida eterna. A glorificação corresponde ao pódio. Então, numa ponta, você tem a largada, que seria a conversão, aquele ponto inicial que o camarada dá o tiro, e aí você tem uma longa estrada, uma longa peregrinação, que é a santificação, que também é salvação do pecado. Uma longa caminhada, pode durar 30, 40, 50, 60 anos, o quanto você estiver vivo. E o pódio final, quando terminou, é a glorificação, no qual os nossos corpos serão transformados. E nós teremos um corpo igual ao corpo de Jesus. Eu já disse isso várias vezes aqui.
mas eu estava conversando com, olha o nível de algumas autoridades eclesiásticas nossas. Estava conversando com um colega pastor, e ele estava num concílio, e aí um colega que estava sendo conciliado respondeu que Jesus está no céu com um corpo. E esse colega pastor, muito mais velho, disse: não, claro que não, Jesus não tem corpo. Aí esse amigo, que por sinal é conhecido de vocês, sim, ele está no céu com corpo. Você sabia que Jesus está no céu com corpo? Jesus está hoje, agora, no céu, nos átrios celestes, com corpo. Só que o corpo que Jesus tem é um corpo glorificado. E é o corpo que você e eu vamos ter. O mesmo tipo. Que coisa maravilhosa é a salvação. É um super corpo. É um corpo de um material que não é deste mundo. Porque nós sabemos que o olho desse corpo, do corpo que eu tenho, que você tem, é tão fraco que não suporta olhar um objeto criado. Experimenta olhar para o céu a pino, para o sol a pino e arregalar o olho. O sol é um objeto criado. Imagina a luz do trono de Deus. Nenhum olho normal suportaria contemplar. O corpo de Jesus suporta. O corpo de Jesus é isso aí. Mas isso aqui está totalmente fora da bitola aqui. Só para dizer que na nossa glorificação nós teremos um corpo como o corpo de Jesus. Seremos glorificados. Não teremos mais doenças. Não teremos mais dor na coluna, como eu tenho. Não usaremos mais óculos, como eu e muitos aqui usam. Muitos homens não serão carecas, como eu. E muitas mulheres, para a alegria delas, não terão que lutar contra a balança mais. Terão um corpo que não vai ser mais necessário batalhar contra a obesidade, por exemplo. E outros tantos males que nos afligem neste corpo da corrupção. É o que Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, o corpo da nossa corrupção. Algumas traduções, o corpo da nossa humilhação. É o corpo que nós estamos hoje, por causa da queda, por causa do pecado. Enfim, na nossa glorificação terminou a carreira. Nós seremos glorificados, viveremos para sempre. Essa gloriosa salvação, que eu acabei de tentar resumir aqui, ela pode ser, classicamente resumida em 3 P's. P de pato, P de Paulo. Pena, poder e presença. Nessa gloriosa salvação, nós seremos libertos inicialmente na conversão da pena do pecado. Depois, durante a santificação, na grande carreira, nós estamos sendo libertos do poder do pecado. E por último, na ressurreição, nós seremos libertos da presença do pecado. Amém, meus irmãos? É gloriosa a obra que Jesus operou por mim e por você. É belíssima a grande salvação que o Senhor Jesus nos outorgou. Enquanto estivermos neste mundo, devemos efetuar ou operar a nossa salvação com temor e tremor. A NVI traduz este texto, esta santificação: se ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Uma das ênfases do meu ministério aqui, desde o começo, é falar que é possível vencer o pecado. Tenho repetido, eu vou enjoar vocês, enquanto eu estiver nesse púlpito, eu vou bater nessa tecla. Que é possível vencer o pecado. Há uma sinergia neste processo de santificação, que a gente, junto com Deus, a gente está crescendo
nessa carreira que nos está proposta, correndo com perseverança. O nosso texto, o texto que nós lemos, Hebreus 12, inicia com as seguintes palavras: portanto, ou consequentemente, faz uma conexão com o capítulo 11, que antecede as palavras que nós lemos. E no capítulo 11, nós vemos uma galeria de grandes heróis, grandes homens e mulheres de Deus, que correram com perseverança a caminhada que hoje eu e você somos chamados a correr. Esses maratonistas deixaram exemplos belíssimos de fidelidade a Deus. E nós lemos admiráveis e lindas histórias desses homens. Por exemplo, nós lemos que o herói Abel, mesmo morto, ainda fala. E é tão bonito isso, né? É difícil não se emocionar. Por exemplo, Dr. Shed, que foi uma inspiração para mim, que já morreu, vendo um vídeo dele, eu me lembrei desse texto de Abel, mesmo morto, ainda fala, ainda admoesta, ainda aconselha, através do vídeo. Esses homens de Deus, Enoque, que foi arrebatado, versículo 5 do capítulo 11, porque agradou a Deus, e vários outros personagens, histórias belíssimas que deveriam nos inspirar, nos desafiar. Uma coisa maravilhosa na vida cristã que eu queria compartilhar contigo, que me ajuda muito na caminhada, é ler biografias de grandes homens, de grandes mulheres de Deus. Me inspira muito, até porque quando eu leio essas biografias, Lottie Moon, por exemplo, D.L. Moody, me lembro que quando eu terminei de ler a biografia do D.L. Moody, eu disse, puxa vida, eu estou tão abaixo desse nível, eu tenho que melhorar bastante. Então, esses homens de Hebreus 11, essas mulheres de Hebreus 11, nos estimulam, nos animam a sermos melhores, esses que caminharam pela fé e terminaram a carreira. Um exemplo belíssimo, Abraão, diz que ele viveu em tendas, é simbólico isso. Vocês sabiam que os 3 patriarcas nunca tiveram propriedade alguma na terra prometida, senão a gruta de Maquipela, onde todos eles foram sepultados, junto aos carvalhais de Manre, a única propriedade que Abraão comprou dos heteus em toda a vasta terra prometida. Eles moraram, diz o escritor, em tendas, simbolizando que eles eram peregrinos. Eles estavam de passagem por esse mundo, porque contemplavam a cidade cujo fundador e arquiteto é Deus. Que coisa linda! Moisés, um outro exemplo que nos é mostrado em Hebreus 11. Olha, escutem essas palavras belíssimas, que diz que pela fé Moisés, já sendo homem feito, renunciou ao título de neto de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um tempo limitado, gozar dos prazeres do pecado. Ele preferiu sofrer o desprezo por amor a Cristo. Eu estou lendo do versículo 23 em diante. Achando que por amor a Cristo era uma vida muito melhor do que as riquezas do Egito, porque ele tinha em vista a recompensa celestial. Todos estes heróis e muitos outros, embora tendo tido a prova de que Deus tinha satisfação neles, não receberam o que o Senhor lhes tinha prometido, porque Deus tinha reservado para nós. Vocês sabem quem é nós aí?
Deus tinha reservado para nós somos cristãos, para nós cristãos, coisas melhores, e queria que eles viessem também a participar delas juntamente conosco. Eles, estes grandes heróis, esses grandes homens e mulheres de Deus, tinham apenas a promessa da vinda de Cristo. Nós, hoje, temos a realização desta promessa. Os santos do Antigo Testamento tinham apenas a expectativa da vinda do Messias. Nós já recebemos o Messias neste mundo e cremos nele. Nós já vivemos sobre as boas novas do Evangelho. Nós já vivemos elas já foram realizadas. Por causa disso, diz o texto que não. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, diz o autor de Hebreus, depois de apresentar então esses grandes heróis da fé que nos antecederam, o autor afirma que eles são testemunhas, eles estão olhando para nós. Imagina um estádio romano. No estádio romano havia aquelas corridas de carruagem, e então a arena ficava cheia de espectadores. A imagem que o autor de Hebreus tem são desses espectadores que estão torcendo. Eles já terminaram a jornada deles, eles concluíram a carreira, agora eles estão torcendo por nós, para que nós também possamos terminar com glória a carreira que nos está proposta. Eles correram a corrida e venceram, enfrentaram grandes desafios e não desistiram, daí correrem com perseverança. E os santos do Novo Testamento também correram, muitos deles, a carreira com perseverança. Lembramos de Paulo, que sofreu, combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Cada um de nós tem o seu momento na história. A Bíblia deixa isso muito claro. Em Atos 13, 36, tem um texto que mexe muito comigo. Texto maravilhoso que mexe muito comigo. Atos 13, 33, diz assim: tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, algumas traduções mais clássicas, foi recolhido aos seus antepassados. Aqui na minha mais moderna, morreu, foi sepultado com seus pais e seu corpo se decompôs. O que Lucas está dizendo aqui em Atos 13, 36 é que Davi cumpriu o papel dele. Agora é o meu tempo, é o teu tempo. Ele já foi recolhido. Nós, enquanto não formos recolhidos, estamos na carreira. Esse é o meu momento. É o momento que Deus escolheu na sua soberania para te colocar nesse mundo, para viver a vida e as dificuldades desse momento, deste tempo. E que tipo de testemunho deixaremos nós? Olha para a parte B do versículo 1 de Hebreus 12. Falando, preocupado com o nosso testemunho, ele diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Livremo-nos, algumas traduções, desembaraçando-nos de todo o peso. É óbvio que o pecado deve ser banido de nossas vidas, pois somente poderemos honrar ao Senhor batalhando contra o pecado. Temos o auxílio do Espírito Santo para nos ajudar nesta batalha. Sabemos disso. O Senhor diz para nós, através de Paulo, que nós devemos nos encher do Espírito. Isto é uma oração que eu faço constantemente. Eu queria te exortar a fazer também. Senhor, enche-me do teu Espírito. Enche-me do teu Espírito diariamente. Enche-me do teu Espírito para que eu possa vencer
as lutas. Precisamos diariamente da força do Espírito Santo, do contrário seremos derrotados pelo pecado. Há uma promessa que muito me encoraja em Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Quando eu me encho do Espírito Santo, eu posso vencer o pecado que tenazmente se agarra a mim. Todo pecado pode ser vencido. Nunca deixe ninguém enganar você que esse pecado ou aquele é invencível. Ah, pastor Raik, eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar. Não, isso é mentira. Ou então rasga a Bíblia, então. Se tu não consegue, ou então tu não és crente. Ou então você não é regenerado. Pode ser que você demore a vencer o pecado. Pode ser que você demore uma semana, um mês, um ano. Tive pecados que eu demorei anos lutando contra, mas a vitória virá. A vitória vai vir. Nós não somos escravos do pecado, dominados por Satanás, a fim de obedecermos os seus desejos. Romanos 6,12. Todo e qualquer vício pode ser quebrado. Nós temos que ser tomados da plenitude de Deus, Efésios 3,19, para sermos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, Efésios 3,16. Na nova aliança, a obra não é feita por nós mesmos, no nosso braço, ela é feita pelo Espírito Santo. Mas observe algo curioso. Eu falei até aqui sobre o pecado, mas observa que ele fala alguma coisa a mais no teu texto. Observa aí: livremo-nos de tudo que nos atrapalha, desembaraçando-nos de todo o peso. Como diz a tua tradução aí? Quando observamos o maratonista correr nas Olimpíadas, vemos que nenhum maratonista corre de terno e gravata. Nenhuma mulher nas Olimpíadas corre, por exemplo, de salto alto. Não. Do contrário, eles correm todos com o mínimo de roupa possível, com sapato flexível e leve. Os corredores correm a corrida na maratona livres de tudo que possa atrapalhá-los, desembaraçando de todo o peso inútil. A referência aqui diz respeito às coisas que não são necessariamente pecaminosas, o autor está falando, mas que atrapalham o avanço da nossa santidade. Se você observar cuidadosamente, ele cita as duas coisas: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Então, o peso não é pecado necessariamente. O que é que está atrapalhando a tua corrida? O que é que está atrapalhando? Não é necessariamente pecado, repito, mas o que é que está atrapalhando a tua corrida? O namoro duvidoso? Uma amizade ímpia? Uma amiga tua no teu trabalho, que tu notas que está te influenciando negativamente, e que tu não queres romper, queres manter esse laço? O que está atrapalhando a tua caminhada? Talvez não é uma amiga ímpia, é uma amiga cristã, mas que não tem o compromisso que tu estás querendo ter. Muitas das vezes, cristão morno atrapalha o cristão mais fervoroso. É um peso, como o autor de Hebreus está dizendo. Com isso, eu não estou querendo dizer que nós devemos sair do mundo ou nos ausentar dele. Somos o sol da terra e a luz do mundo. A questão aí fica sendo, quando eu tenho uma amizade, um namoro, um colega que está me atrapalhando, é muito fácil saber se eu devo continuar naquele relacionamento ou não. Como é que eu posso discernir? Imagina um cabo de guerra
Quem é que está ganhando? Eu estou trazendo ele para Jesus ou ele está me afastando de Jesus? É simples assim. Você aplica em qualquer situação. Nesse relacionamento aqui, nesse colega, nesse familiar que está me perturbando, por exemplo. E eu estou em dúvida se eu devo me afastar. A pergunta é, ele está ganhando ou eu estou ganhando? Se eu estiver ganhando, eu posso manter o relacionamento. Se ele estiver ganhando, se ele estiver me afastando, está me deixando mudo, eu estou com vergonha de testemunhar de Jesus. Opa! Preciso me afastar disso aqui. É o peso que o autor fala, é o peso que nos embaraça e atrapalha a nossa caminhada. Muito cuidado, a título de exemplo, com amizades cristãs. Paulo nos ensina em 1 Coríntios 5, 11, que nós não devemos nos relacionar com qualquer pessoa que, dizendo-se irmão, seja pornós, seja imoral, seja adúltero, seja impuro, seja fornicador, seja avarento, seja idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Paulo diz isso, com esses nem mesmo comais. Cuidado com os relacionamentos que você faz. Eu não estou falando com ímpios, eu estou falando com aqueles que se dizem irmãos, se dizem cristãos e vivem uma vida torta. Paulo diz, com esses nem mesmo comais. Te afasta daquele que se diz irmão e é um peso na tua caminhada. Manter amizades muito próximas com crentes desviados requer um certo cuidado, pois aprendemos em Tito 3, 10 e 11, que o homem hareikitikon, o homem herege, contencioso, depois de uma ou duas admoestações deve ser evitado, sabendo que este homem está pervertido e peca e já em si mesmo está condenado. Eu tive uma luta muito grande de anos, há mais de 15 anos, com um colega herege que se desviou completamente, mas queria manter a amizade, e eu gastei horas a fio com e-mails e telefonemas e tudo, até que eu li esse texto. Quando eu li esse texto, uma luz, eu disse, epa, depois de uma ou duas admoestações, está pervertido, não adianta. Uma das coisas mais difíceis que eu tenho visto na minha caminhada cristã é um herege, é um apóstata voltar atrás. É uma das coisas mais raras. Uma das coisas mais raras que eu já... Uma vez que você se torna um herege, que você abandona a ortodoxia bíblica, os ensinos tradicionais da fé cristã, e você caminha liberalismo ladeira abaixo, uma reversão é quase impossível. Eu nunca vi. Há uma infinidade de atividades que podem ser peso em nossa caminhada. Paulo nos ensina em 1 Coríntios 6, 12, que tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Repito, nós não estamos tratando aqui de pecados, mas sim de embaraços que impedem o nosso progresso na maratona da santificação. Outro exemplo, o empresário pode gastar tanto tempo em seus negócios, sem necessariamente pecar, mas não deixar tempo para investir em sua vida espiritual. E aí exemplos poderiam ser multiplicados quase que indefinidamente. Peso que nos embaraça. Quanto tempo você gasta diante do Senhor versus quanto tempo você gasta diante da televisão? Quanto tempo você gasta assistindo futebol? Quanto tempo você investe em estudos seculares?
Quanto tempo você gasta na academia malhando, ou mesmo em ativismo na igreja, que pode acabar atrapalhando a tua vida cristã. Me lembro de um irmão que encontrei aqui na igreja há muito tempo atrás, e vínhamos subindo juntos, um tanto apressados, e eu disse: não, deixei a minha esposa doente em casa, estou vindo para o culto. Eu disse: o quê? Volte para sua casa. Volte para sua casa. A sua esposa, cuidar da sua esposa é infinito, é 10.000 cultos que você venha para cá. Muito mais importante, ativismo. Isso também pode ser um peso nas nossas vidas. Isso pode ser um embaraço. Temos que ter discernimento para nos livrar de todo o embaraço e, abre aspas, correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Vemos aqui a necessidade de perseverar na carreira. Uma excelente resolução que nós poderíamos nos propor é, de alguma maneira, termos essas atividades espirituais mais efetivamente nas nossas vidas, orarmos diariamente, buscarmos o Senhor diariamente, no recôndito do nosso lar, procurarmos ler um capítulo da Bíblia por dia, procurarmos, quando possível, amizades que, ao invés de ser embaraço, amizade que nos influencia positivamente. Temos agora uns círculos do ECC, que a gente montou, 4 círculos, ou 5 círculos, e nesses círculos a gente tenta promover amizades sadias, amizades que vão falar sobre o reino de Deus. Então, ao invés de ter amizades ímpias, buscar amizades sadias, para que a gente corra com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2, rapidamente: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus Cristo é o nosso precursor, pois ele correu a carreira em nossa frente. Você sabia que Jesus é o nosso precursor? Precursor é aquele que vai adiante, abrindo o caminho. Onde é que está isso, pastor Raik? Hebreus 6, 19 e 20. Hebreus 6, 19 e 20. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, o que foi nosso precursor, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Embora os exemplos de Hebreus 11, que nós vimos, sejam exemplos maravilhosos, dignos de imitação, o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Ele é o nosso grande paradigma, ele é o nosso precursor, ele é o autor e consumador de nossa fé. Como autor de nossa fé, Jesus nos concede a capacidade de depositar em nosso Criador, nossa vida presente, perdão de nossos pecados, paz com Deus e reconciliação com o Pai. Jesus é o autor de nossa fé, diz o autor de Hebreus. Ele é a fonte, a raiz, a origem de nossa confiança em Deus. Somente Jesus pode nos trazer esta confiança, esta fé. Também ele é o consumador de nossa fé, ele nos capacita a correr a carreira que nos está proposta, ele firma nossos pés, ele nos ajuda em nossas fraquezas, pois ele foi um homem como nós, sujeito às mesmas tentações que nós somos. Por isso Jesus me entende, quando eu luto nas minhas fraquezas, nas minhas tentações, na minha insegurança, na minha angústia, quando você luta com perplexidade, quando você está ansiosa, Jesus entende, porque ele passou por todas as coisas que você passa.
Ele é como nós, ele é o consumador, porque ele passou por isso e venceu. Ele nos entende, ele sabe das nossas necessidades, ele chora conosco, ele nos anima, nos encoraja. Ele fez a carreira há 2000 anos atrás e venceu. Por isso nós também podemos vencer. Portanto, também nós, diz o autor, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus, e nos espera para um banquete glorioso, quando a nossa luta tiver fim. Amém? Seja encorajado nessa carreira, em nome de Jesus. Amém.